quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de ciência de número 52. Hoje a gente vai estar trabalhando sobre mais um instrumento óptico, que são os microscópios. Então, os objetivos dessa aula são conceituar o microscópio, analisando aí a sua estrutura, perceber a importância e a revolução que a microscopia fez, conhecer como surgiu o dispositivo mais parecido com o microscópio, discriminar microscópio simples e microscópio composto e analisar imagens de seres microscópicos e seus detalhes. Então, para essa aula, utilizem o lápis, a caneta borracha e o caderno da disciplina de ciências. Galerinha, a gente vem trabalhando aí nessas aulas, ao total vão dar 7 instrumentos ópticos. A gente vem trabalhando sobre instrumentos ópticos, ou seja, aqueles instrumentos que a gente utiliza para conseguir visualizar seres minúsculos de um modo mais ampliado, ou para conseguir visualizar corpos celestes que são grandiosos, mas que estão muito longes, e aí a gente tenta, utilizar daqui da Terra. E hoje a gente vai trabalhar sobre o microscópio, que eu considero um dos mais relevantes desses que a gente vem trabalhando, tá? Porque ele causou uma verdadeira revolução aí para a história da humanidade, justamente por descobrir que muitas das doenças que a gente possui são causadas por seres microscópicos. Então, a invenção do microscópio mudou completamente a maneira do homem ver o mundo. A microscopia, que é o trabalho, estudo feito a partir de seres microscópicos, possibilitou a observação e exploração de diversas áreas até então desconhecidas, revolucionando o conhecimento científico. Então, assim, quando a gente fala de seres microscópicos, a gente está falando de seres que a gente não consegue visualizar a olho nu, tá? A gente não consegue visualizar. Por exemplo, nessa mesa, eu tenho certeza que essa mesa está cheia de bactérias. Ainda que eu a limpe, ela vai conter bactérias. Mas eu consigo visualizar onde elas estão, o tamanho delas? Não, eu não consigo observar nada disso. Mas se eu ter um microscópio, eu vou conseguir fazer essa observação. Então, o que até então era invisível, por exemplo, isso seria invisível a olho nu, passou a ser analisado através de lentes do microscópio. Então, qual é a ideia? Seres que até então não existiam, não se tinha ideia de vírus, de bactérias, de parasitas, isso não existia. A partir do momento que o microscópio foi criado, pode-se notar que esses seres existem sim. Esse termo microscópio, ele tem a sua origem no termo micros, que vem do grego pequeno. Micros, sempre quando a gente ouve falar micro, é da ideia de pequeno. E o escópio vem do grego observar, ver através de. Então, é observar o pequeno. Muitos ainda discutem quem teria inventado esse equipamento, mas para chegar na forma que conhecemos hoje foi preciso um processo aí bem longo, porque a gente está falando de seres minúsculos, então a gente tem uma tecnologia bem alta aí. E começou de um modo bem simples, através das lentes. Então aqui surge a ideia do primeiro microscópio, ainda que seja mais antigo, não tecnológico que nem o que nós temos hoje, mas dá para se dizer aqui que foi lá em 1590, mais ou menos, dois fabricantes de óculos holandeses, pai e filho, aqui Zacarias Janssen e o seu pai Hans, eles começaram a experimentar as lentes, tá? Então, eles fabricavam óculos e eles começaram a fazer experimentos. Então, aqui a gente vê como as pessoas, às vezes, sem querer, acabam se tornando cientistas. Porque o que é o cientista? É aquele que sempre quer descobrir além, é aquele que quer conhecer além do que já foi descoberto, tá? Então, todos nós, em algum momento, já passamos por situações de nos perguntarmos por que isso acontece, de fazermos experiências. Então, todos nós estamos aí, de um modo ou de outro, vinculados aí com a ciência. Então, o que essas duas pessoas fizeram? Eles colocaram várias lentes, tá? Lentes aqui, lentes oculares, dentro de um tubo
fizeram uma descoberta bem importante. O objeto perto do final do tubo, então eles colocaram num tubo e deixaram um objeto lá inserido na mesa, na superfície. E quando eles observaram esse objeto, ele pareceu bastante ampliado. Eles conseguiram notar uma riqueza maior de detalhes que até então eles não sabiam que existia, tá? Então, maior do que qualquer lupa simples, né? A gente já trabalhou sobre lupas, a gente viu a lupa realmente, ela ajuda você a ter uma visualização mais ampliada de um objeto, mas não uma visualização tão grande assim. Então, o que aconteceu? Esses dois holandeses, né, o Hans e o Zacarias, eles fizeram esse experimento e é ali que se dá a ideia de surgimento do primeiro microscópio. Ainda que seja bastante simples, nós temos um tubo, diversas lentes, tá? E o microscópio ele vai começar a se aperfeiçoar, tá? E aqui vai surgir a ideia do microscópio simples e composto. Então, embora as lupas comuns sejam basicamente um microscópio, muitas pessoas associam, né? Uma lupa é um microscópio simples. Quando falamos da invenção do microscópio, a gente se refere ao microscópio composto, ok? Então, aqui a gente consegue, eu trouxe uma imagem para vocês do microscópio que a gente, né, observa daqui. Temos várias lentes, por isso ele é composto. E aqui a gente insere o nosso objeto, o nosso material de estudo para conseguir fazer essa observação. Os microscópios compostos, eles apresentam duas ou mais lentes conectadas em um cilindro. Tá? Então, nós temos um cilindro com duas ou mais lentes conectadas ali. A lente superior, a qual a pessoa olha, é chamada de ocular, que é onde a pessoa, né, consegue observar. A lente inferior, que fica próxima ao objeto, é chamado de lente objetiva. Então, quando a gente diz sobre o microscópio, a gente está falando sobre o microscópio composto, ok? O microscópio simples seria, o nome dele seria lupa, porque ele é simples. Por que ele é simples? Porque ele é composto de apenas uma lente. Enquanto que o microscópio composto, né? Composto é o quê? Aquele que tem vários. Vários o quê? Várias lentes. Então, quando eu digo microscópio, eu estou me referindo ao microscópio composto. Seres invisíveis. Então, essa é a ideia incrível dos microscópios. Os seres invisíveis, que são vírus, bactérias, parasitas, tá? Esses seres que a gente não consegue visualizar, mas a gente sabe que a gente está rodeado por eles. Eles causavam e causam até hoje, obviamente, muitas doenças na população animal, vegetal e humana. Muitas vezes, né, antigamente se atribuía muito a algo sobrenatural. Então, as pessoas ficavam doentes e já acreditavam que elas tinham uma maldição, que alguém jogou uma maldição nelas ou que ela estava sendo castigada e por isso ela ficava doente. Tá? Não se sabia que esses seres existiam porque a gente não podia visualizar. Tá? Não é, por exemplo, eu ser mordida por um cachorro, eu sei o que causou esse ferimento, porque eu vejo o cachorro. Agora, a bactéria, o vírus, ele vai adentrar no meu organismo, eu não sei como que eu consegui fazer com que ele entrasse e que me causasse essa doença. Então, se aprendeu muito sobre as doenças e as criaturas microscópicas que as originavam. Então, a partir daí, por isso que ali no início a gente citou, a partir da criação do microscópio, o homem passou a ter uma outra visão do mundo. Ele viu que ele não está sozinho com as plantas e com os animais, e sim rodeado de seres, se a gente for analisar em quantidade, há uma quantidade muito maior de seres microscópicos do que nós, né, que somos organismos maiores. Então, isso possibilitou a evolução no tratamento e o funcionamento das doenças, né? Então, graças a isso, por isso hoje a expectativa de vida da população ela é muito maior, porque observando esses seres é possível notar como eles agem frente a determinadas reações, como é possível matar esses seres, acabar com esses seres que podem prejudicar a gente, trazer doenças, ok? Então, galera, eu trouxe para vocês algumas imagens microscópicas, tá? Tirei essas imagens da internet,
que são imagens de seres microscópicos. A gente vai ver vírus, bactérias, né? Boa parte deles atrelados aí às doenças. E vai conversar um pouquinho sobre isso. Uma coisa importante para trazer para vocês, é que quando a gente olha, a gente acha muito bonitinho até, muito fofinho. São bonitinhos. Por quê? Porque esses seres, para a gente conseguir notar uma riqueza maior de detalhes, são inseridas o que a gente chama de cores fantasia. Olhem esse exemplo. Aqui nós temos o vírus influenza, que muitas pessoas têm esse vírus no seu organismo. É o vírus da gripe, tá? A gente tem vacinação, inclusive, para a gripe, o que ajuda muito, tá? Mas muitas pessoas já pegaram a gripe. E a gripe, ela é transmissível, né? Por gotícula, né? Você espirra, outra pessoa já pega. E qual que é a ideia do vírus da bactéria? Se proliferar, né? Se multiplicar. Então, a gente observa nesse vírus aqui que ele está com cores ilustradas aqui de amarelo, azul, rosa. E daí a gente pensa, poxa, o vírus da gripe ele é dessas cores. Aí você lança no Google vírus influenza e você vai ver de outras cores. Essas cores são justamente colocadas para que a pessoa consiga visualizar com mais detalhes e consiga notar melhor esse vírus do que se deixasse, né, numa cor mais original, mais esbranquiçada, mais acinzentada. Ok, pessoal? Então aqui nós temos, esse é o vírus. É um ser microscópico, os vírus em geral eles são muito menores do que as bactérias, ok? E graças à microscopia a gente consegue ver como ele realmente é, esse vírus. Nós temos um outro ser, ele não é microscópico porque a gente consegue visualizar, mas com a microscopia eu noto uma riqueza muito maior de detalhes, que é a pulga, tá? Ela é até meio não é muito linda, assim, digamos, é um pouquinho assustadora, tá? Essa é a pulga visualizada ali de um modo bastante ampliado. Lembrando, a pulga não é um ser microscópico. Aí nós temos uma bactéria, o E. coli, ou Escherichia coli, que ela também, né, tá inserida aqui em cores fantasia, até a gente olha, né, acha bonitinho, parece até uma balinha de goma, tá? Mas aqui são bactérias. São várias bactérias, essas bactérias, elas habitam o nosso organismo, no nosso intestino, ok? Tá? Então, o nosso corpo mesmo é formado, mesmo temos algumas bactérias que não causam doenças, são bactérias do bem, ok? Que a gente tem no nosso organismo, e são bactérias boas para o funcionamento do nosso organismo. Uma delas é a E. coli, só que há alguns tipos de E. coli que, se você consumir um alimento, às vezes um alimento estragado, ter uma indigestão, ela pode estar fazendo, né, porque ela habita o teu intestino, pode estar fazendo com que você vomite ou tenha diarreia e fique realmente doente. Aí nós temos a varicela zoster, essa já é um pouquinho mais assustadorazinha, né? Aqui é o vírus da varicela, ok? A varicela, o que causa a catapora, bastante comum, principalmente em crianças. A vacinação também para varicela, né? Para evitar que isso aconteça. E também cores fantasia. Galerinha, então são esses que eu trouxe aí para vocês, espero que tenham gostado. Se vocês têm curiosidade, lança lá no Google, imagem microscópica de tal vírus, tal bactéria, né? O coronavírus, por exemplo, todos sabem como ele é graças à microscopia. Aqui nesse momento vocês vão estar realizando aí algumas atividades sugeridas a vocês. Até a próxima e bons estudos!